não sei, quer falar alguma coisa? Acho que a ideia é um espaço aberto para vocês fazerem a lista de perguntas do grupo lá. Eu acho que esse espaço já foi substituído pelos grupos no Telegram. A gente pode tirar isso do evento, né? Wesley Corrêa, Telecom Consultoria. Realmente a lista de perguntas que rolou lá no Telegram foi bem pesada, não dá para trazer ela para cá, não. Mas, primeiramente, eu acho que em nome de toda a comunidade, vale um grande agradecimento por todo o trabalho que a equipe do XBR tem feito em todo o ecossistema de pontos de troca de tráfego que é administrado por esse projeto no Brasil. A gente entende que é de extrema relevância para o desenvolvimento e para o crescimento da internet no Brasil, esses pontos de troca de tráfego. E mais ainda quando os participantes têm a consciência de fazer o seu trabalho de forma correta, de cuidar das suas redes, de cuidar da segurança, de se atentar ao MERS, de estar participando também de pontos de troca de tráfego mais regionalizados, para que possa também fomentar esses pontos de troca. Então, acredito que da plateia vale uma salva de palmas, primeiramente, para a equipe, porque eles têm desenvolvido um trabalho super bacana e essencial para o mercado de internet brasileiro. Agora que eu já amaciei, vamos descer o cacete. Primeiramente, novamente, parabéns por terem liberado as portas de 40 em alguns Pixes no Rio, e uma das minhas perguntas é: há alguma previsão de liberar portas de 40 também em São Paulo e em outras localidades? Essa é uma das minhas perguntas. Uma outra pergunta também, primeiramente um agradecimento, que é a parte dos relatórios, dos reportes de incidente. Para nós trabalhamos diretamente com o mercado ISP, diretamente ali no fervo dos provedores, é muito importante a gente saber o que acontece, até para também dar um feedback para o pessoal que está com a gente. Então, eu sinto que esses reportes, eles agregaram bastante, não só na transparência do projeto, ele ficou mais transparente para a comunidade, como também para a gente que operacionaliza o negócio. Só que uma dúvida que eu tenho é, qual é o... Como é que eu posso chamar? Qual é o princípio que rege a montagem desses relatórios? Porque eu percebi que, em alguns deles, algumas informações ficaram assim, meio vagas, não deu muito bem para entender o que foi o problema. Eu entendo que há algum nível de NDA envolvido que não pode falar nome de vendedor, ou protocolo, ou isso ou aquilo, mas mesmo assim, mesmo para a gente que já operacionaliza a coisa, ficou um pouco vago para a gente entender e transformar isso em miúdos mais claros para passar para o operador que está na ponta. De resto, eu acho que eu só tenho a agradecer e escutar as considerações de vocês. Muito obrigado. Bom, vamos lá. A questão das portas de 40 GB, a posição continua a mesma, a gente só vai liberar portas onde a gente tiver disponibilidade de equipamentos com portas de 40. Na verdade, a gente está disponibilizando portas de 100 GB em que a gente vai operar com 40. Tá? Aqui em São Paulo, a gente não tem a menor chance de liberar portas de 40, tá? Porque a gente está com... Daqui a pouco vai faltar a porta de 100, entendeu? Então, a gente não pode disponibilizar essas portas para 40. Com relação aos relatórios, assim, não sei exatamente assim, o que se considera vago, entendeu? A gente procura dar uma posição. Não adianta a gente querer colocar muito detalhamento técnico, tem muitas coisas, às vezes, que a gente, às vezes, até demora para preparar o relatório, para colocar as informações, porque não é simples para a gente identificar a causa raiz e identificar o que está acontecendo. Tá? Então, e se tiver casos aí, não sei se você lembra algum caso aí que ficou vago, etc., entendeu? A gente pode dar maiores esclarecimentos, tá? Mas... não tem, tipo, teve um caso aí que teve um problema elétrico. Foi um problema elétrico, a gente não descobriu a causa, entendeu? O equipamento desligou e, do nosso lado, do lado do data center, etc., a gente não achou nenhum motivo para desligar, entendeu? Então, a gente resolveu
mudar para uma outra rede, para um outro equipamento, mudamos tudo, entendeu? Então, quando tiver esse caso, vocês podem questionar a gente, não tem problema. Senhores, seguindo nessa linha do Wesley também, não só o conteúdo do relatório muito nos interessa, perdão, não me apresentei, eu sou a Ayub. É muito importante para a gente o acesso a essas informações, o local de publicação e a velocidade que elas são publicadas. Já completou um ano no Fórum X-Fórum do ano passado, que conversamos sobre um status blog, uma página pública atualizada na medida que os problemas vão acontecendo e que tem um indicador, pode ser semafórico, verde, amarelo ou vermelho, sobre a situação do IX. Hoje, os participantes do IX de todas as localidades ficam o tempo todo num grande ruído. Está funcionando? Caiu? Qual o problema? Como é que está para você? Isso seria muito resolvido e muitas das falsas sensações de problema se houvesse uma página consultável, atualizada, em que vocês poderiam colocar se há um problema ou não, se estão suspeitando que é um problema, se algo está em investigação, como um status blog. Friso que a inspiração para vocês seria o da RNP, que faz um ótimo trabalho, tem um histórico bom nesse sentido. Em termos de softwares, existem softwares livres, gratuitos, que podem ser instalados para exercer esse tipo de papel, e a comunidade seria muito beneficiada se tivéssemos um ponto acessível, uma página web pública com as informações, se está tudo ok, se há algo suspeito ou se algum problema está confirmado. Queria reforçar esse pedido e saber como é que está o estudo desse projeto, que já faz cerca de um ano que conversamos. Obrigado. A gente já está com o status blog aí praticamente pronto, tá? A gente não liberou, a gente gostaria de estar chegando aqui hoje com a ferramenta online. Vocês já descobriram até o endereço do acesso, tá? Mas assim, a gente está segurando um pouquinho, que ainda falta alguns detalhes. O principal problema é que assim, a gente precisa disponibilizar essas informações tanto em português como em inglês, tá? Então, a gente está tentando chegar numa solução aí em que a gente não precisa ter dois sistemas totalmente independentes, tá? A gente pode começar com português e os estrangeiros podem usar um tradutor online? Não seria um caminho? Não sei. Alguma coisa melhor do que nada. Essa é não, isso que eu sim, eu concordo. Vender. Então, a gente deve estar liberando isso agora no comecinho do ano, tá? Isso já está pronto e não vai ser só para São Paulo, vai ser para todas as localidades, tá? Eu não sei se a gente vai junta a parte dos relatórios, né? Acho que não, né? A gente vai ter a ideia que a gente está trabalhando é ter um descritivo, tá? Assim, a gente identificou um problema e tentar registrar os passos que estão acontecendo, tá? Uma coisa que eu acho importante é frisar que assim como hoje estavam falando sobre cálculo de SLA, uma série de coisas, é complicado para a gente pode falar sobre a infraestrutura do IX a partir do momento em que a gente deteta ou percebe pela nossa monitoração, pelos nossos alarmes, que está ocorrendo um problema. Se o problema está no transporte, está no data center, está em qualquer um dos sistemas autônomos conectados, a gente não tem como informar, tá? Quer dizer, o WhatsApp está lento, eu não sei se o problema está com a gente ou não, entendeu? Eu sei que, assim, se tiver algum problema no sistema autônomo, nós não vamos falar que o problema é do sistema autônomo, cabe a eles se pronunciarem, tá? Então, infelizmente, a gente sempre leva a culpa. A maioria das vezes a culpa não é nossa. Com o status blog isso vai parar, garanto para vocês. Separar Sim, o que é o problema de vocês ou não, o status blog acho que põe uma pedra nesse assunto. Mas o que o Júlio está falando é que, mesmo que porventura a gente saiba que tem um problema no AS que está afetando todo mundo, a gente não pode pôr isso no nosso status blog. Não, certamente, a comunidade acho que nunca pleiteou isso. Em relação à infraestrutura operada exclusivamente por vocês, que têm autonomia para isso. Jamais a internet como um todo, um participante exclusivo. Douglas Fischer. Não sei se eu vou voltar na fila várias vezes, mas... Só pode fazer uma pergunta de cada vez, tá? Vamos fazer essa regra. Ok. Então, vamos começar por uma coisa bem simples. Próximo. Ok. Badumts. Vamos lá. A primeira questionamento, na verdade, não é um questionamento, é uma sugestão. Vou começar com ela e depois, na seguida, vou para um questionamento efetivamente. Nessas oscilações que a gente tem vários problemas com participantes que derrubam suas sessões e ficam. E aí, como é que tá? Já voltou? Já tá bom? Podemos voltar? E aí, como é que tá na Eletronet? Como é que tá não sei aonde? Certo?
E até eu enderecei isso aí na GTL, esse questionamento, e ele acabou não sendo respondido. Não seria interessante, pelo menos eu tentando sentar na cadeira do operador do X, se é que é possível isso, mas não seria interessante, por exemplo, recomendar esse tipo, em casos como esse, recomendar aos participantes que não derrubem as suas sessões e sim apliquem filtros para que nem aceitem e nem divulguem prefixos, ou seja, para você ter um mínimo de sensibilidade do que está acontecendo, para ver se tem alguma coisa, porque isso é mais ou menos no estilo do que o Ayub comentou. O burburinho fica tão grande, a notícia não real fica tão grande que acaba gerando transtorno em vez de gerar solução. Então, é uma medida, é uma sugestão isso. Isso vem como recomendação do X para os participantes. Não derrubem suas sessões, apliquem filtros enquanto não tiver tudo ok. Né? E daí junta no status block, por enquanto está ruidoso, segurem as pontas, podem voltar aos seus filtros normais. Agora, efetivamente, o questionamento. Assim, a gente tem muitos problemas, não são muitos problemas, mas existem problemas que acontecem por imperícia de muitos dos participantes. Mais ou menos como o Pacheco comentou hoje. O cara não está exatamente adequado dentro das práticas e ele faz uns cambalachos para passar na quarentena e depois ele volta a fazer os cambalachos dele. Então, o questionamento existe qual que é a estimativa para se fazer uma quarentena continuada, ou seja, ficar revisitando sempre as validações de segurança dentro desses participantes, e se existe uma previsão de fazer uma sanção, desde a mais simples possível, devolver um e-mail e judiar do cara, entendeu? Ou até alguma coisa um pouco mais séria. Porque o cara vazar uma rota, apesar de que, felizmente, agora com as tratativas de segurança não tem mais esse problema de vazar rota, mas o cara fazer alguma coisa errada prejudica não a ele. Se fosse só ele, eu quero que se lasque. O problema é que ele judia de todo mundo, de todos os outros 1.400 participantes. Ele não tem esse direito. Né? Então, tem que dar um puxão de orelha no cara. Essa é uma das perguntas. Obrigado. A quarentena, nós, com o pessoal de ativação, com a equipe do Moreiras, já foi levantada essa questão de ter um teste continuado justamente para poder pegar esse tipo de problema. Caso também troca de MAC, o cara faz a troca de MAC e não coloca um equipamento ali que não foi passado num teste de quarentena. Não sigam isso, tá, gente, por favor. Então, isso está sendo pensado, sim. Não tem uma previsão exata para entrar em produção, mas já foi pensado. Não sei se o Júlio... Não, é que, além disso, quer dizer, a gente tem um coletor que fica coletando os tráfegos indevidos, né, dos participantes, e a equipe fica notificando e, em certos casos, desativando esses participantes. Exatamente. Né? Isso é uma coisa constante que a gente fica fazendo, a gente monitora lá todos os... Não é tão bonito que nem o seu programa lá, que coleta tudo, né? Mas a gente tem uma ação em relação a isso, tá? Douglas. Pode falar, Frediane. Boa tarde, muito prazer. Eu vou fazer uma pergunta só, mas antes só fazer uma consideração para todo mundo que está aqui, quem está assistindo online. Amanhã, durante o GTER, nós vamos ter um painel que eu vou moderar com a participação do Thiago da Noitec, do Fábio da Sparco e do Edivan da Angola Cables para falar de trânsito burstable com 95 percentil, para tentar desmistificar um pouco isso, que é algo que já existe há muitos anos e talvez poderia estar ajudando muitas empresas durante essas oscilações, principalmente no Ixi São Paulo, né? Então, talvez ver as empresas passarem a contratar mais trânsito com 95 percentil e poder segurar elas enquanto o problema está ocorrendo, né? Seria algo que talvez traria um pouco mais de paz para as pessoas. Então, a gente vai ter esse painel e aí eu convido quem... Sei que, às vezes, muitas pessoas vão embora hoje, mas podem assistir online, então convido todos a assistir pelo streaming, quem não puder estar aqui. Vai ser amanhã às 15h50 até às 16h50. A minha pergunta, na verdade, é sobre um assunto já antigo. Queria só saber se vocês fizeram mais alguma consideração, talvez alguma tentativa de fazer um piloto, que é sobre o BID. E
conversando com os amigos, né, eu falo assim, não só a gente ir no microfone e pedir as coisas, eu acho que a gente tem também que tentar ajudar o pessoal do IXBR a encontrar soluções, porque toda vez que a gente coloca um pedido, uma solicitação, sempre tem desafios a serem superados. Então, cabe a gente também tentar ajudar a trazer essas soluções. Então, por exemplo, no caso do BID, a gente já conversou sobre as dificuldades para se adotar o BID, né? Mas, por exemplo, só citando duas rapidamente, eu não sei se tem ainda algum problema relacionado, por exemplo, a espelhamento óptico, que teria que refazer, mudar, adequar, se isso seria possível em todo o Pix ou não, se é um trabalho muito hercúleo a ser feito, ou se daria para se pensar, se esse é o impedimento maior. Ou outro problema também que já foi mencionado, e com razão, é a questão de logística, né? De você ter ali um inventário de um GBIC diferente, que hoje vocês compram um GBIC que usa tanto para o uplink quanto para cliente, né? Então, talvez uma forma de minimizar isso, de facilitar, é combinar. O IXBR vai usar só um lado do BID e o cliente vai usar sempre o outro. Também já foi mencionado sobre problemas de alguns fabricantes que não seguem ali todo o padrão do BID, né? Isso poderia também causar problema. E para resolver isso daí, talvez poderia começar com uma Hardware Compatibility List, né? Talvez facilitaria. Porque eu acho que para muitos ASNs hoje, 10 GB já está começando a não ser mais suficiente. E aí tem aquela questão, né, que 40 GB também não dá para prover hoje, né, principalmente em São Paulo, que você acabou de falar. E muita gente já fez investimento em roteadores com portas às vezes de 10 e 40, mas não de 100. Então, ainda está depreciando aquilo, não dá para justificar a troca de equipamento. Então, pular de 10 para 100, às vezes, para muita gente é um impeditivo, mas aquele BID ali talvez facilitaria, fica mais rápido para ativar, não precisa passar outro cross-connect. Então, queria saber se teve alguma outra conversa interna sobre isso, alguma tentativa de fazer algum piloto em algum PIX, ou não. Fernando, então, a respeito do BID, algumas considerações técnicas que a gente talvez devesse considerar era com relação ao provedor da plataforma, que vai suportar a conexão de participantes, autorizar, né, ou ele ter na lista de compatibilidade dele as interfaces para serem usadas nessa condição. Agora, é uma questão mesmo de... Hoje, a gente abriu um precedente com relação à questão do 40 GB, né? Que até há pouco tempo atrás a gente não iria permitir 40 GB, só 100 GB na rede. Então, quer dizer, tecnicamente é viável, a gente já está num modelo de negociação com o participante no aspecto de SICs que chegam com fibra apagada e que a gente já modelou a expansão de capacidade em cima de um par de fibra, indo além de 10 GB, né, que é a conexão que a gente tem como típica, colocando um multiplexador, onde a gente estabelece quais são as características de compatibilidade, e o multiplexador do nosso lado, e o participante coloca do lado dele. E isso permite uma expansão de capacidade. Aí é uma questão, assim, tecnicamente é possível fazer. É uma questão mesmo da gente avaliar se isso daí vai ser compatível, viável para a gente ou não. Desculpa, você falou colocar o multiplexador, aí ficaria dentro da infraestrutura de vocês? Não. Isso daí é para o modelo que, assim, até então, antes da gente... A gente enfrentou uma dificuldade para permitir que um participante conectado em fibra apagada até o central fosse além de 10 GB num único par de fibra. Em teoria, a cada nova conexão de 10 GB ele teria que prover um par de fibra, que acabou se mostrando inviável. Então, a gente se esforçou, projetou e definiu que o participante ele poderia usar aquele mesmo par de fibra para se conectar em múltiplos de 10 GB, utilizando um DWDM compatível do lado dele, e a gente prover um DWDM do nosso lado. Então, aquele par de fibra é iluminado do lado dele, com o DWDM dele, interfaces óticas dele, coloridas, e do nosso lado, toda a infraestrutura é nossa. Mas isso para quem chega com fibra apagada nos centrais, por enquanto, né? Isso mesmo. Então, quer dizer, a gente já deu um passo adiante de uma dificuldade que a gente tinha com relação a permitir aumento de capacidade, né? Isso nesse modelo de SICs que eu te falei com fibra externa. Então, quer dizer, tecnicamente é viável, é uma questão da gente avaliar
se isso daqui pode ser aberto para essa possibilidade. Tem um outro fator que você até citou, a questão de diversidade do estoque, né? Hoje a gente trabalha com 99% das nossas interfaces de um tipo só, LR e monomodo. E também, no upgrade de um equipamento, se você tem uma interface BID, é uma restrição a mais numa compra futura no sentido de compatibilidade. Vou te dar um exemplo, vou trocar de vendor, daqui 1 ano, 2 anos, eu tenho que fazer todos os testes homologando uma interface BID. Se não for compatível com esse novo, tem substituir todo esse meu estoque. Então, são restrições que, assim, aparentemente atrapalham, sabe? No sentido de adotar a bidirecional. Bom. No passado, eu já tentei também usar interfaces bidirecionais, né? Com esse propósito aí de utilização de... Não exatamente no NIC, mas, assim, ficou demonstrado da parte do fabricante com essa questão do suporte associado a ele não prover aquela solução para aquela plataforma. Então, é o que o Galvão está falando, né? Hoje pode ser viável para uma interface, só que assim, a mesma interface que a gente usa hoje no Extreme, a gente usa em todas as caixas que a gente tem. Então, a gente teria que fazer uma investigação a respeito dessa possibilidade, né, da parte dos fabricantes de permitir que a gente usasse essas soluções. Gostaria de agradecer ao NIC e ao XBR pelo excelente serviço prestado e que seja mais difundido por todo o Brasil. Eu tenho uma questão até que o Wesley Correia falou mais cedo, que às vezes o cara sai lá do Amapá e se conecta aqui em São Paulo, mas não se conecta lá no X local dele lá. Se teria algum incentivo para falar, pô, amigo, se conecta lá no local e se conecta aqui em São Paulo também. Eu sei que é um processo aberto, basta ser um ASN, mas que ele não se conecta lá no local porque não tem um provedor de conteúdo, um Facebook, um Google, mas também o provedor de conteúdo não vai levar uma estrutura para lá se também não tiver uma boa quantidade de AS conectada no X local dele. Se o X tem alguma maneira de dar um toque no provedor, que está tentando, no ISP que está tentando fazer isso. Eu acho que, nesse sentido, a gente tem trabalhado hoje com 2 ações. Uma ação é uma ação de conscientização. Então, a gente tem levado os treinamentos de boas práticas, em conjunto com os IX Fóruns regionais, para várias regiões diferentes, vários estados diferentes no Brasil. Então, por exemplo, em 2018, nós fizemos 10 IX Fóruns regionais. 1 foi em São Paulo, 9 foram em outras regiões, com o intuito justamente de conversar com os provedores locais, com empresas públicas, com universidades, com empresas que são sistemas autônomos ou têm potencial de ser sistemas autônomos, e tentar fazer essa conscientização da importância e do melhor uso. E também para ouvi-los, para ouvir as questões, porque a gente está em São Paulo, a gente tem uma boa ideia de como é a coisa em São Paulo, mas a gente não está em Manaus, não está em Fortaleza, não está em Salvador, não tá, então a gente tem um conhecimento assim não tão próximo. Então, também com o intuito de ouvir o pessoal regional, entender os problemas locais, né, e criar uma oportunidade também para o próprio pessoal regional se conversar, se conhecer e criar soluções locais. Então, essa é uma iniciativa que a gente tem tocado, aí com eventualmente aí alguns resultados limitados, mas eu acho que é algo que a gente não espera fazer uma reunião no local em janeiro e ter resultados em fevereiro. É um processo que tende a amadurecer, e isso pode levar, às vezes, até alguns anos, né? Não são dias nem semanas. A outra iniciativa que a gente tem trabalhado nesse sentido é a iniciativa do OpenCDN. Então, começamos a operar lá em Salvador em 13 de junho. Eu acho que tivemos um bom resultado, tivemos muitos novos membros no XBR de Salvador, tivemos um crescimento expressivo do tráfego.
Agora a gente vai ter a prova aí nas próximas semanas ou próximos meses, se a coisa realmente vai ser sustentável na hora que a gente começar a fazer o compartilhamento dos custos. Mas a gente tem um feeling de que sim, né? Porque os custos já calculados para a quantidade de participantes que estão lá são bastante baixos, então a gente acha que vai ser autossustentável a iniciativa e a gente tem planos para levar para alguns outros lugares. Obviamente, a gente precisa, e é um processo também de conversa e de demonstração, convencer o pessoal dos conteúdos de que é uma boa ideia. Né? Em Salvador, tivemos a adesão à ideia lá do Google e da Akamai, que toparam e vai bem com eles lá. Né? A gente gostaria de... Estamos tentando convencer outros, vamos experimentar esse modelo, que é um pouco diferente dos 2 modelos que existem hoje. Então, isso é o que a gente está fazendo hoje. A gente também enfrenta alguns problemas. Por exemplo, a gente trabalhou aqui esse ano para tentar ativar Campo Grande. A gente teve dificuldade em encontrar local adequado para poder instalar nossa infraestrutura. Quer dizer, que não adianta a gente colocar o ponto de troca de tráfego sem que a infraestrutura seja adequada. Quer dizer, que a gente precisa ter boa instalação, ar-condicionado, energia elétrica, segurança. Entendeu? Então, eu dizer que, mesmo que o pessoal local esteja ciente, esteja afins, entendeu? Quer dizer, que acontece coisas desse tipo, quer dizer, que a gente não consegue levar o projeto adiante porque a localidade não tem infraestrutura adequada para a gente operar. Quer dizer, que, não adianta a gente também instalar numa localidade que vai dar, digamos, problema. A gente precisa ter uma infraestrutura estável. Tá? Então, a gente encontra várias dificuldades, quer dizer, que a gente está pensando como resolver isso. Quer dizer, que, então, são coisas que a gente também precisa endereçar. O Brasil é muito grande, quer dizer, que as realidades são totalmente diferentes. Então são pedras que a gente encontra no nosso caminho, a gente vai ter que quebrar. Então, estamos pensando como. Tá? É um continente, né? Cada local é uma cultura diferente, mas acredito que a questão de conscientização, de levar os EX Fórum regional, vai ajudar isso no longo dos anos. Obrigado. Douglas, por favor. Bom, só um comentário sobre essa questão dos EX remotos e também remetendo à questão anterior, né? Tem que ser, acho que a coisa tem que ir só além da... Perdão, a coisa tem que ir um pouco além só da conscientização. Vocês têm que ser mais malvados, vocês são muito bonzinhos com certas coisas. O cara fez cagada, tem que tomar na orelha. Desculpa o palavreado chulo, mas é bem isso. E o cara, para esse tipo de coisa, tem um órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Entendeu? Então o cara, para vir sei lá, Macapá para cá, se ele tiver com uma porta lá no X de Macapá, nem tem, né? É verdade, mas ele vai ganhar R$100 de desconto na porta aqui de São Paulo. Não sei se isso é possível ou não, estou só especulando aqui, entendeu? Mas, infelizmente, o nicho de mercado dos operadores que atuam nesse mercado, eles são sensíveis ao dinheiro. E faz doer, meu. Nesse ponto, eu acho que vocês têm que ser mais malvados, sinceramente. Provavelmente eu vou apanhar, depois que o pessoal está vendo isso aqui, eles vão querer me bater. Mas estou nem aí, eu quero que a internet fique melhor. Bom, a pergunta que eu vou fazer para vocês é com relação ao Jumbo Frame. Eu sei que isso aí já deu muita pano para manga e eu acho que, assim, sinceramente, eu estou falando de Jumbo Frame, não estou falando nas bilaterais, porque eu sei que elas já ocorrem nas velas bilaterais. Estou falando de Jumbo Frame na ATM mesmo. A gente tem casos, por exemplo, tem alguns IX no mundo que usam uma vela à parte para fazer isso. Pessoalmente, eu acho que, considerando a complexidade que já é o sistema de VPLS e VPWS de vocês, seria um tiro no pé. Né? Uma vela à parte para isso, seriam pelo menos mais 3.200 velãs rolando, duas para V6, duas para V4, uma para V4, outra para V6, não rola. Né? Então, eu acho que o Jumbo Frame eu acredito, e tenho a experiência de outros IX que já rodam com Jumbo Frame dentro do MPLA, Multilateral Peer Agreement, né? da mesa VLAN, e não tem problemas com isso. Obviamente, a gente passa por questões de adaptação, isso não vai acontecer da noite para o dia em todos os lugares, e a gente está falando de Jumbo Frame no L2. Então, a pergunta é, qual a disponibilidade do IX... antes de fazer a pergunta, eu sei que uma das preocupações que vocês têm é para evitar
que os caras encapsulem, façam maldade, queiram usar o X de transporte, né? Conecta aqui, derruba para lá, entrega por túnel, é uma maldade. Mas os caras fazem isso mesmo assim, eles perdem 8 bytes e entregam com 1492 e tchau, entendeu? Só para deixar, vocês sabem disso. Então, bota Jumbo Frame nesse trem, vai melhorar a internet, não vai ter problema de... Não vai, não. A gente acredita que muitas pessoas com opinião técnica também coerentes com a minha, acredito que isso não vai gerar impacto. Então, acredito que é possível começar. Eu queria saber qual que é a posição de vocês em relação a isso. A tua pergunta é em relação à questão do MTU, né? É isso. É que eu não consegui entender o começo. Olha, a gente não tem ainda previsão de estar mexendo com isso. Muitos dos problemas que a gente está enfrentando esse ano, ele tem a ver com a mudança de tecnologia, a mudança de como os equipamentos operam internamente, tá? E eu não sei, a gente precisaria pensar muito, entendeu? Quer dizer, hoje, uma das causas dos problemas que a gente enfrenta hoje, o que acontece? Passaram para a gente assim, que, inicialmente, a questão de geração de broadcast, de non-unicast e tal, isso era feito pelas CPUs, dos roteadores, tá? E que agora isso está sendo feito pelos próprios ASICs, tá? Então, a velocidade, né, a capacidade de geração desse fluxo de dados, de pacotes, é muito maior, tá? Então, isso causa muitos problemas. A gente não tem noção ainda, a gente não teve tempo nem como avaliar, quer dizer, o que implicaria uma mudança no tamanho do payload dos pacotes, no nível de tráfego, né? Quer dizer, a característica de tráfego que a gente tem na nossa rede, ela é difícil de ser tratada, tá? Então, a gente, por enquanto, assim, não tem previsão de estar mexendo com isso. A gente não tem ideia quais são os side effects aí que a gente vai ter para fazer isso, entendeu? Só para colaborar com uma reflexão, a Ayub aqui, o Douglas já vai fazer mais uma colocação, se o trânsito IP já é em Jumbo Frame, por que o segundo maior X do mundo não é? As ofertas de trânsito feitas no Brasil por Tier 1 e Tier 2 já são com MTU de 9.000 ou superior. Acho que nada mais adequado que o X também seja nesse mesmo MTU, nesse mesmo patamar, para equiparar o MTU da internet já opera em Jumbo Frame já há alguns anos. Então, essa é a reflexão que eu coloco na mesa. Obrigado. Douglas. Não, e assim, a gente não pede, por exemplo, a minha sugestão é para começar. Lógico, São Paulo está crítico, está dolorido, eu me compadeço com os problemas que eles devem ter enfrentado durante todo esse ano, concordo plenamente. Mas tem Curitiba, tem Rio de Janeiro, tem Rio Grande do Sul, começa por outro lugar. Começa por um lugar que não está doendo. Curitiba, por exemplo, começa por um pequenininho, como Londrina, que está perto da minha casa. Ok, você não vai a um lugar que já está dolorido, que já está inflamado, você não vai cutucar mais. Mas outro lugar não está doendo. Manda bala, pô. Elisandro. Acho que é Elisandro, Elisandro, por favor. Elisandro, o Douglas acho que pode ficar tranquilo que enquanto ele estava pedindo o MTU, o pai Ayub do BGP já estava fazendo uma oração, então em 3 dias deve chegar, né? Na verdade, a minha colocação é mais afim mesmo de ter documentada, gerar um conteúdo que a gente possa mostrar para os detentores de ASN que ainda não entendem bem como a coisa funciona. A gente teve uma onda de crescimento desse número de ASN, porque o pessoal descobriu que o IPv4 estava acabando e que a única forma deles terem endereços era tirando um AS, então eu não sei o que é, mas eu quero, porque eu quero meus IPs, né? E a gente já falou dos problemas que isso acabaram ocorrendo. E, obviamente, como também já citado, vocês acabam levando a culpa por tudo, né? O cara não sabe identificar se o problema está no transporte dele, ou como, por exemplo, vocês são responsabilizados pelos erros ou até por decisões de participantes do IX. Para casos famosos,
como aquelas criaturas que vão lá em grupos de Facebook e dizer que vão juntar um número grande de AS para processar o IXBR, porque o Google tirou os anúncios do ATM. Qual é o pensamento de vocês com relação a isso? E, segundo, seria uma recomendação de gerar um material, a estilo que é feito do IPv6, muito bem, diga-se de passagem, que explica sobre MTU e sobre protocolos e como a estrutura funciona, para esse tipo de situação, para que essas pessoas que ainda não dominam isso e não têm essa visão clara de como funciona, tenham um posicionamento por parte do IX. Muitas vezes a gente, até como consultores, falando, não tem tanta credibilidade, muitas vezes os donos de provedores acham que é uma enrolação ou outra e aí complica um pouco a situação. Então, esse meu questionamento sobre qual a visão de vocês a respeito disso é mais afim mesmo de gerar um conteúdo oficial para que depois a gente possa mostrar para quem tiver qualquer dúvida com relação a isso. Qual é o pensamento de vocês para quem tem esse tipo de pensamento e para onde vocês direcionam esses caras, né? Fica no aqui. Bom, assim, a gente tem já algumas iniciativas nesse sentido, por exemplo, os cursos de boas práticas. É muito provável que o curso de boas práticas não cubra tudo que é necessário e a gente tem muita demanda de material para ser gerado, tanto no contexto do próprio IX, de colocar no site do IX, de melhorar exemplos ou melhorar a explicação sobre conceitos, como na questão da segurança, do programa da internet mais segura, melhorar recomendações e coisas assim. Então, a gente tem, vamos dizer assim, essa iniciativa e gente no sentido de preparar material e dar cursos e fazer conscientização. Eu vou retornar aí com uma sugestão à comunidade, que assim, se vocês têm demandas mais específicas, olha, eu acho que um material desse assunto, assim, assim, assado, seria muito, muito importante. Traz para a gente ver o que a gente prioriza também, porque as ideias e vamos dizer assim, as demandas em relação a materiais são muito grandes. Outra coisa também, se você tem alguma coisa, se vocês têm, você, consultor, ou outros consultores, se tem disponibilidade de ajudar, de colaborar com algum material já, com um rascunho de material, com alguma coisa, desenhar e entregar para a gente, vai ser assim excelente. A gente vai gostar muito, vai ajudar a completar, dar os créditos e seguir com a vida, entendeu? Fala, Eduardo. Ô Moreira, você tem que lembrar também que com o curso do BECOP a gente está fazendo o IX Fórum Regional, que sempre tem um momento de discussão com a comunidade daquela localidade, que eles podem vir falar com vocês, porque a gente sempre leva alguém do IX para perto deles. Então, dá para tirar todas essas dúvidas também. Tá bom. Obrigado, Eduardo. Gente, só mais as duas últimas, rapidinho, porque estamos estourados no tempo aqui. Ok, aí o de volta. Queria saber se o SIX continua funcionando, e se continua funcionando, por que não termos no site do X.br uma lista das empresas que oferecem a conexão através do modelo SIX, seja numa lista parecida com a dos Pixies, ou na lista com todos os participantes, fazer um checkbox a mais de quem oferece SIX, para que as pessoas saibam que existem outras formas de se conectar ao X, que não demande uma porta física, e sim alguém que possa até prover uma última milha de conexão. É isso. SIX, que está uma lista das empresas que já estão ativas e oferecem isso como serviço. Obrigado. Sim, o SIX continua e a questão do site, acho que a sua sugestão de colocar um checkbox ali é válida, com certeza. Boa tarde, Rafael Ganassim, da Made for IT. Minha pergunta é mais da ordem técnica, né? Nós, como clientes, a gente enxerga sempre o IX como um domínio Layer 2 para nós, né? Eu gostaria de perguntar para vocês, olhando para o futuro, né? A gente viu a palestra do Aloysio, né? Foi muito legal o assunto de EVPN. Se no futuro do IX a gente vai ter alguma forma de ser tratado melhor a questão dos broadcasts, do tráfego boom, né? Que foi abordado também em algumas palestras. Assim, o que vocês têm pensado para o futuro, a nível de tecnologia,
para a gente minimizar esse impacto desse grande domínio L2 que nós sentimos hoje, né? Hoje, a caixa dos nossos clientes, eles sentem, né, aquele processamento alto de ARP, né? Então, assim, o que a gente pode fazer? Tem o pessoal do DEX aqui que fizeram um esponja de ARP, né? Mas o que vocês pensam de futuro? Obrigado. O Júlio vai responder mais seriamente, mas eu vou fazer uma provocação aqui primeiro. Obviamente, o futuro é IPv6, e IPv6 não tem broadcast, então está tudo resolvido. É só ir para IPv6. Assim, nós estamos trabalhando em uso de novas tecnologias, em resolver esse problema de broadcast. Estamos analisando a VPN, é uma solução. Só que, assim, se vocês toparem, assim, a gente não trabalha com a opção de vamos desligar a rede, mudar tudo, ligar e vamos ver se vai funcionar. Isso não existe, tá? Então, o problema maior para a gente é, tá bom, onde estamos, para onde queremos ir e como é que a gente chega lá. Isso não é um problema simples, tá? Então, a gente pode ver as tecnologias, beleza, a gente já sabe o que a gente quer. Agora, fazer essa transição, por exemplo, a gente demorou, não sei quanto tempo, a passar a rede de 10 para 100. Uns 10 meses, 12 meses. Entendeu? Então, todas essas atividades, todo esse trabalho que a gente faz muito devagar e com muito cuidado, exatamente para não ter indisponibilidade de PIX, de serviço, tá? A gente faz manutenções, faz ampliações, faz um monte de coisa na rede que vocês nem ficam sabendo, tá? Então, por quê? Porque a gente faz de uma forma que fica transparente, tá? A gente mudou a rede de 10 para 100, vocês não perceberam, tá? Então, mas tudo isso é muito complicado. Então, a gente está estudando, a gente está analisando, a gente não é só com a gente está conversando com os fabricantes de equipamentos, a gente leva o nosso case, o nosso problema, estamos discutindo com eles, entendeu? É o que eu falei, a rede do IX, ela não é uma rede simples de ser manipulada. Tá bom, obrigado, Júlio. Agradecer a todos aqui da bancada. Nós temos, acho que a gente pode continuar, porque eu vou só dar um recado. Pode colocar o slide, por favor? O ano passado nós tivemos uma ação aqui que nós chamamos de Caras do Pirim, né? Então, esse ano a ideia é incrementar um pouco mais essa ação, e nós estamos lançando uma ideia que é Pirim Coordinator Forum. Pode passar o próximo slide, por favor? Nós reservamos aqui da área externa 12 mesas, onde vão estar identificadas as empresas e o representante de cada uma delas, com a SN, enfim. Então, por favor, agora nós temos 1 hora ali com a cerveja e as empresas para a gente trocar uma ideia, se falar, vamos fazer negócios, né? Então, é a última ação do IX Fórum. E, Milton, não sei se você gostaria de agradecer ao pessoal. Bem, o evento só é um sucesso, né, com a participação de vocês. Então, assim como vocês iniciaram, né, o Wesley iniciou agradecendo, né, a gente também tem a agradecer a vocês aí pelo fato desse projeto ser um sucesso, porque ela só é um sucesso porque vocês participam. Então, para nós também, né, que evento desse tipo aqui, ouvir vocês, ter contato com vocês, entendeu? Quer dizer, que nos traz novas ideias, novos rumos, o que a gente precisa fazer para poder melhorar, escutar opiniões, visões, o que pode acontecer no futuro, o que tá por vir. Essas informações que foram divulgadas aí também sobre a pesquisa TIC, digamos, provedores, né? Para nós também é bastante importante, porque dá mais visão, qual é o porte dos provedores que a gente está lidando, o que a gente tem que fazer para poder endereçar tudo isso. Então, imaginem vocês, né, que a gente tem
uma perspectiva de atendimento de mais de 6.000, 7.000 sistemas autônomos aí que poderiam estar presentes e participando. Então, quer dizer que a gente está atendendo uma fatia razoável, né? Uma boa fatia desses, né? Mas a gente tem que pensar também em como lidar com essa longa cauda aí, né? Então, essa longa cauda aí também é preocupação nossa. Assim como também é preocupação nossa, né? É exatamente a questão de qualidade. Quer dizer, que a gente está endereçando esse projeto CIMET. O projeto CIMET vai ter várias novidades aí para o ano que vem, para poder a gente entender um pouco melhor aí o que está se passando com os pequenos, quer dizer, que os provedores regionais, né? E a gente acredita que, entendendo um pouquinho melhor, a gente vai poder agir mais e proativamente, e esperamos também que, vamos assim, a gente consiga enxergar vocês melhor do que vocês mesmos. Quer dizer, que, então, vai ser uma coisa interessante aí o que a gente está pensando. Esperamos que isso dê resultado, esperamos que a gente tenha novidade para o ano que vem. Mas, assim, é uma oportunidade bastante boa, interessante, de ouvi-los, e por isso eu só tenho a agradecer a todos vocês aí. O meu muito obrigado a todos aí, e não sei se tem mais alguma coisa. Vamos fazer negócios. Vamos fazer negócio, né? Acho que deveria também pôr aquela relação, né? Para todo mundo já se direcionar para as mesas dos participantes, né? Exato. Pode deixar o slide aqui, por favor. E, aproveitando, agradecer aos patrocinadores, que sem eles também o evento não seria possível. Google, a Abranet, a OT, a Cisco, a TEDx Extreme, a Seaborn, a Finizar EPS, NTT Communications, a Globenet, Facebook, Angola Cable, Equinix, UPX e Telxus L8. Muito obrigado a todos.